cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje vamos ler a segunda parte dos sonhos de São João Bosco, céu, inferno e purgatório. Devo principiou contar-vos outro sonho, que se pode considerar consequência dos que vos narrei na quinta e na sexta-feira à noite, os quais me deixaram tão cansado que dificilmente me podia manter em pé. Chamai-lhes sonhos ou dai-lhes outro nome, chamai-lhes como quiserdes. Falei-vos de um sapo horrível na noite do dia 17 de abril. Ameaçava-me devorar-me. E ao desaparecer, ouvi uma voz que me dizia: por que não falas? Voltei-me para o lugar de onde procedia a voz e vi junto ao leito de um personagem distinto. Tendo compreendido o motivo da censura, perguntei-lhe: o que deverei dizer a nossos jovens? O que viste e te foi dito nos últimos sonhos, e também o que desejavas conhecer e que te será revelado na próxima noite? E desapareceu. No dia seguinte inteiro tive pensando na péssima noite que havia de passar, e chegada a hora, não me decidia a ir dormir. Fiquei lendo sentado à mesa até meia-noite. Enchia-me de terror a ideia de ter que presenciar ainda outros espetáculos terríveis. Fiz, afinal, violência sobre mim mesmo e fui deitar-me. Para não dormir tão rapidamente, com o temor de que a imaginação me levasse aos costumeiros sonhos, apoiei o travesseiro na parede, de modo a ficar quase sentado no leito, mas não estava moído de cansaço. Sem que me desse conta, logo o sono se apoderou de mim, e eis que de repente vejo no quarto, junto à minha cama, um homem da noite anterior, o qual me dizia: A qual me diz: levanta-te e vem comigo. Rogo-te por caridade. Lhe respondi: deixe-me tranquilo, pois estou cansado demais. Há vários dias só atormentado pela dor de dentes. Deixa-me descansar. Tive sonhos espantosos. Estou extenuado de forças. Dizia isso também porque a aparição deste homem é sempre sinal de grande agitação, cansaço e terror. Levanta-te, que não há tempo a perder. Me respondeu. Então levantei-me e segui-lo. No caminho perguntei: onde me queres levar desta vez? Vem e verás. Conduziu-me a um lugar onde estendia uma imensa planície. Olhei à volta, mas de um lado algum conseguia ver os confins dela. De tal forma
extensa, um verdadeiro deserto. Não parecia ser vivo algum, não se via nenhuma planta, nem um rio. A vegetação seca e amarelecida mostrava aspecto desolador. Não sabia onde me encontrava, nem o que queria fazer. Durante alguns instantes, perdi de vista o guia. Receei-me ter perdido. Não estava comigo nem o padre Rua, nem o padre Francesa, nem ninguém mais. Eis que descubro de novo o amigo que vinha a meu encontro. Respirei e lhe perguntei: onde estou? Vem comigo e verás. Bem, irei contigo. Caminhava ele na frente e eu o seguia no silêncio. Após uma longa e triste caminhada, pensando que precisaria atravessar toda uma planície, dizia para mim mesmo: pobre de meus dentes, pobre de mim com as pernas inchadas. De repente, sem saber como aparece diante de mim uma estrada, rompi então o silêncio, perguntando ao meu guia: onde vamos agora? Por aqui, respondeu-me. E nós caminhamos por aquela estrada. Era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. O caminho dos pecadores é muito bem pavimentado, mas no final deles estão o inferno, as trevas e os castigos. Nos dois lados do caminho havia duas belíssimas sabes, verdes e cobertas de flores encantadoras. As rosas especialmente brotavam por todas as partes entre as folhas. À primeira vista, este caminho parecia plano e cômodo, e sem suspeitar de nada, me pus a caminhar por ele. Mas, à medida que prosseguia, notei que ia imperceptivelmente declinado, e ainda que não parecesse muito rápida a descida, sem embargo disso, eu corri a uma tal velocidade que parecia estar sendo levado pelo vento. Mas ainda dei-me conta de que avançava quase sem mover os pés. Tão rápida era a nossa carreira. Refletindo que retorna depois por uma estrada tão longa me custaria grande esforço e fadiga, perguntei ao amigo: como é que faremos para voltar depois ao oratório? Não te preocupes, me respondeu. O Senhor é onipotente e quer que tu vás. Quem te conduz e te mostra como ir para frente, saberá também conduzir-te de volta. O caminho abaixava sempre. Continuávamos nossos trajetos por entre flores e rosas, quando pelo mesmo caminho vi os meninos do oratório, juntamente com muitíssimos outros companheiros que eu jamais vira antes caminhando atrás de mim. E encontrei-me no meio deles. Enquanto os observava, de repente veja que outro caíam e em seguida eram arrastejadas por uma força invisível rumo a uma horrível encosta que se entrevia à distância, a qual depois vi que ia dar numa fornalha. Perguntei ao meu companheiro:
Que é que faz cair estes jovens? Funes esternium in qualecnum, enxuta inter sacrum procenum. Salmo 139. Estenderam as cordas de maneira de rede, junto do caminho puseram tropeços. Aproxime-te um pouco mais, respondeu. Aproximei-me e vi que os meninos passavam entre muitos laços, alguns postos à altura no chão, outros à altura da cabeça. Estes últimos não se viam. Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhavam, sem dar-se conta do perigo, eram colhidos pelos laços. No momento de ser colhidos, davam um salto, depois caíam no solo, com as pernas para o ar, e levantando-se, se punham em desembalada corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pelas mãos, por um braço, por uma perna pela cintura. Imediatamente depois eram arrastados. Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver, eram parecidos como estopa, lembravam os fios de aranha e não pareciam muito noviços. Sem embargo, vi também os jovens colhidos por tais laços, caíam quase todos por terra. Eu estava espantado e o guia me disse: sabes o que é isso? Um pouco de estopa, não mais do que isso, respondi. Menos ainda do que isso, e quase nada, acrescentou. É apenas o respeito humano. Vendo, entretanto, que muitos continuavam a enredar nestes laços, perguntei: mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? E quem é que os arrasta deste modo? Aproxima-te mais, vem, olha e verás. Olhei um pouco e disse: não estou vendo nada. Olhe um pouco melhor, repetiu. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim e notei que sua ponta não aparecia. Puxei um pouco mais, mas não conseguia ver aonde que terminava aquele fio. Pelo contrário, notei que também a mim ele me arrastava. Segui então o fio, cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei, porque não queria entrar naquela voragem. Puxei para mim o fio e percebi que eles cediam um pouquinho, mas era necessário fazer muita força. Depois de puxar pouco a pouco, foi saindo fora da caverna um feio e um grande monstro que causava repugnância e segurava fortemente um cabo ao qual estavam atados todos os laços. Era ele que mal caía alguém na rede, imediatamente o puxava para si. É inútil, pensei comigo, competir em forças com este monstro medronho, porque não sou capaz de vencê-lo. O melhor é combatê-lo com o sinal da cruz e com jaculatórias. Voltei, pois, para junto do meu guia e ele me disse: sabes agora o que é? Sim, já sei. É o demônio que estende esses laços para fazer meus jovens cair no inferno. Observei então com atenção os muitos laços e vi cada um deles levava escrito
seu próprio título, laço da soberba, da desobediência, da inveja, da impureza, do roubo, da gula, da preguiça, da ira e etc. Feito isso, coloquei-me um pouco atrás para observar quais daqueles laços colhiam o maior número de jovens. Eram os da impureza, da desobediência e do orgulho. A este último estavam atados outros dois. Além desses, vi muitos outros laços que faziam grande estrago, mas não tanto como os primeiros. Sem parar de observar, vi que muitos jovens corriam mais precipitadamente que outros e perguntei: por que essa velocidade? Porque foi-me respondido: são arrastados pelos laços do respeito humano. Olhando ainda mais atentamente, vi por entre esses laços haviam muitas facas espalhadas ali colocadas por mão providencial e serviam para cortá-los e rompê-los. A faca maior era contra o laço do orgulho, representava a meditação. Outra faca também grande, um pouco menor, significava a leitura espiritual bem feita. Havia também duas espadas. Uma delas indicava devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente. A outra, a devoção à Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão. Havia outras facas, símbolo de várias devoções, a São José, a São Luís Gonzaga e etc. Com estas armas, não poucos rompiam os laços quando eram presos ou se defendiam para não ser atados. Vi com efeito jovens que passavam entre os laços sem nunca serem colhidos, ou passava antes que o laço caísse, ou sabiam esquivá-lo, e o laço escorregava sobre os ombros, sobre as costas, de um lado ou de outro, sem contudo poder aprisioná-los. Quando o guia se deu conta que eu havia observado tudo, fez continuar o caminho bordado de rosas, que à medida que avançamos, iam se tornando mais raras. Ao passo que começava a fazer notar enormes espinhos, chegamos a um ponto em que, por mais que olhasse, já não encontrava nenhuma rosa, e no final as sebes se havia tornado só de espinhos, desfolhadas e secas pelo sol. Das moitas dispersas e ressecadas partiam galhos que serpenteavam pelo solo e impediam o caminho, semeando-o de tal maneira com espinhos que só com grandes dificuldades se podia andar. Havia chegado uma baixada cujas ribanceiras ocultavam as demais regiões vizinhas. O caminho, sempre em declive, se tornava cada vez mais horrível, sem pavimentação, cheio de buracos, degraus, pedras, rochas arredondadas. Havia perdido de vista a todos meus jovens, muitíssimos dos quais haviam saído naquele caminho traiçoeiro para tomar outros rumos. Continuei caminhando. Quanto mais avançava, mais áspera e rápida era a descida, de modo que às vezes resvalava e caía por terra, onde ficava um pouco para retornar o fôlego. De tempos em tempos o guia me sustentava e me ajudava a levantar-me.
A cada passo, as articulações se me dobravam e parecia os meus ossos iam desconjuntar. Ofegante, eu dizia ao que me guiava: meu amigo, minhas pernas já não podem me sustentar. Estou tão esgotado que me é impossível prosseguir a caminhada. O guia não me respondeu, mas fazendo-me sinal para ter ânimo, continuou seu caminho, até que vendo-me suado e morto de cansaço, conduziu-me a um patamarzinho que havia na estrada. Sentei-me, respirei profundamente e pareceu descansar um pouco. Eu olhava entrementes o caminho percorrido, parecia quase vertical, semeado de espinhos e pedras pontiagudas. Olhava depois o caminho que ainda devia percorrer e fechava os olhos artudido. Por fim exclamei: por caridade, voltemos para trás. Se continuarmos adiante, como faremos para retornar ao oratório? Se-me-á impossível subir esta encosta? O guia respondeu-me resolutamente: agora que chegamos a este ponto, queres que te deixe só? Diante da ameaça, exclamei em um tom dolorido: senti, como poderei voltar para trás ou continuar a viagem? Pois bem, segue-me, acrescentou. Levantei, continuamos descendo. O caminho se tornava cada vez mais espantoso e intransitável, de modo que mal podia manter-me em pé. Eis que no fundo desse precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um imenso edifício que exibia diante do nosso caminho uma porta altíssima fechada. Chegamos ao fundo do precipício. Um calor sufocante me oprimia e uma densa fumaça esverdeada que se elevava em torno das muralhas, marcadas por chama cor de sangue. Levantei os olhos para ver a altura dos muros. Eram mais altos que uma montanha. Perguntei ao guia: onde é que nos encontramos? Que é isso? Lê naquela porta, respondeu pela inscrição. Saberá onde estamos. Olhei e vi escrito na porta: onde não há redenção. Dei-me conta que estávamos na porta do inferno. O guia levou para fazer o contorno das muralhas daquela horrível cidade. De espaço a espaço, a distância regular, via-se uma porta de bronze com a primeira, também no ponto final de uma espantosa vertente, e todas tinham uma inscrição latina distinta das anteriores: afasta-vos, malditos, ide para o fogo eterno que está preparando para o diabo e seus anjos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Acompanhei um lápis para copiar as inscrições, mas o guia me disse: o que estás fazendo? Tomo nota estas inscrições. Não é preciso, tu as tens todas na escritura. Algumas delas até as mandaste colocar nas portas de teu oratório. Diante de tal espetáculo,
eu teria desejado voltar para trás e marchar para o oratório. Já havia dado alguns passos, mas meu guia nem se moveu. Percorremos o imenso e profundíssimo barranco e novamente nos encontramos diante da primeira porta, aos pés da vertente por onde havíamos descido. De repente, o guia recuou e, com o rosto entristecido e desfeito, me fez sinal para que me afastasse, dizendo: observa. Assustado, voltei os olhos para trás e vi uma grande distância por aquele rapidíssimo caminho alguém que caía precipitadamente. Conforme ia se aproximando, procurava fechar-lhe o rosto. Afinal, reconheci nele um dos meus jovens. Seus cabelos, e em parte desordenado e irriçados, em partes lançados para trás por efeito do vento, seus braços estendidos para diante em atitude de quem nada para escapa ao naufrágio. Queria parar e não podia. Tropeçava nas pedras salientes do caminho e elas mesmas serviam para dar-lhe mais impulso na queda. Corramos, vamos pará-lo e ajudá-lo, dizia eu enquanto estendia para ele as mãos. Não deixa, dizia meu guia, porque não posso pará-lo? Não sabes como é terrível a vingança de Deus? Porventura crês que és capaz de parar alguém que foge da cólera acesa do Senhor? Estremecendo o jovem, voltando a cabeça para trás e olhando com os olhos esbugados para ver se a ira de Deus o perseguia, lançando-se ao fundo e ia chocar-se na porta de bronze, como se em sua fuga não pudesse encontrar melhor refúgio. Por que, perguntava eu, aquele jovem olha para trás com tanto espanto? Porque a ira de Deus atravessa todas as portas do inferno e vai atormentá-los até em meio ao fogo. De fato, ante aquele encontrarão com estrondo. Se abriu a porta, para trás dela abriam-se ao mesmo tempo, com um estrondo ensurdecedor. Duas delas 100.000 portas mais empurradas pelo jovem, que era levado por um torvelinho invisível, irresistível, velocíssimo. Todas essas portas de bronze, uma defronte à outra, embora a grande distância, ficavam instante abertas, vi num fundo muito distante, como que uma boca de grande forno, enquanto o jovem se precipitava naquela voragem. Elevaram-se as bolas de fogo, as portas voltaram a fechar-se com a mesma rapidez com que se havia aberto. Tirei então minha caderneta para escrever o nome e o sobrenome daquele desgraçado. Mas o guia, segurando-me pelo braço, intimou-me: espera e observa novamente. Olhei e eis que precisei outro espetáculo. Vi que por aquela vertente se precipitavam outros 3 jovens da nossa casa, os quais a bandeira de 3 pedras rolavam rapidíssimas após
O outro tinha os braços abertos, arrumavam de terror. Chegaram ao fundo e foram obter na primeira porta. No mesmo instante conheci todos os três. A porta se abriu e por trás delas as outras 1000. Os jovens foram empurrados no corripidíssimo corredor. Viu-se um prolongando rumo infernal que se afastava mais e mais e pareceram encerrando-se as portas. Muitos outros, pouco a pouco, foram caindo atrás desses. Vi cair um pobrezinho, empurrado por um pérfido companheiro. Uns caíram-nos, outros companheiros, uns seguros pelo braço e outros soltos, ainda que bastante junto uns dos outros. Todos levavam escrito na fronte de seu pecado, os chamavam com grande aflição, enquanto caíram, mas os jovens não me ouviam. Retumbante, as portas infernais, ao abrir-se, fechavam-se depois e guia-se um silêncio sepulcral. Eis uma causa principal de tantas condenações, exclamou o meu guia: maus livros, maus companheiros e hábitos perversos. Os laços que havia visto eram os que arrastavam jovens ao precipício. Ao ver caírem tantos deles, disse com voz desolada: mas tão é inútil, trabalhamos em nossos colégios. Se tantos os rapazes, os quais aguardam esse fim, não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas. Respondeu o guia: esse é o estado anual em que se encontram, e se morressem, para cá viriam sem mais. Nesse caso, deixa-me anotar seus nomes para que eu possa avisá-los e pô-los no caminho do paraíso. E crês que alguns deles avisados se corrigiriam? No primeiro momento o aviso impressionará, depois desprezando, dizendo: é um sonho, e ficarão piores que antes. Os outros, sabendo descobertos, frequentarão os sacramentos, mas sem boa vontade, sem mérito, porque não farão bem. Os outros se confessarão, mas só por temor momentâneo do inferno, sem arrancar seu coração pelo afeto do pecado. Não há então remédio para esses desgraçados. Dá-me um remédio para que possa salvá-los. Eles têm superiores que lhes obedeçam, têm regulamento que os observem, têm sacramentos que os frequentam. Neste meio tempo, precipitou-se outro bando de jovens, e as portas ficaram abertas por uns instantes. Entretanto, também, me disse o guia, retrocediu horrorizado. Estava com a ideia de que devia voltar logo do oratório para avisar os jovens e segurá-los para que nenhum se perdesse. Mas o guia insistiu: venha, aprenderás muitas coisas. Dize-me antes, porém, queres ir só acompanhado. Disse isto para que eu reconhecesse a insuficiência de minhas forças e, ao mesmo tempo, a necessidade de sua benévola assistência. Respondi: só
esse lugar de horrores? Se ser ajudado por tua bondade, quem é que me poderia ensinar o caminho de volta? Mas no mesmo instante senti-me cheio de coragem, pensando comigo mesmo: só pode ir para o inferno quem já foi julgado, e eu ainda não fui. Em consequência, exclamei resoluto: Entremos, pois. Adentramos aquele estreito e horrível corredor. Corríamos com velocidade do relâmpago, e cada uma das pontas interiores brilhavam com tétrica luz e uma inscrição ameaçadora. Quando terminamos de percorrê-lo, fomos para um vasto tétrico pátio, em cujo fundo havia-se uma grossa e horrível fontinha, como jamais vi, e aquela estava escrita estas palavras: os ímpios irão para o fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Pedi permissão ao meu guia para lê-las e respondeu: à vontade. Então espremei tudo num lugar escrito: darei o fogo às suas carnes para que não se serem queimadas eternamente. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Noutro lugar, aqui está o cujo dos males pelos séculos dos séculos. E depois, e noutro, aqui não há ordem alguma, mas habita o horror eterno. Eternamente estará súbito ao fumo de seus tormentos. Não há paz para os ímpios. Clamores e ranger de dentes. Enquanto eu estava lendo as inscrições à volta, o guia que havia ficado no meio do pátio aproximou-se e me disse: a partir daqui ninguém mais poderá ter um companheiro que o sustente, nem um amigo que conforte, nem um coração que ame, um olhar compassivo, uma palavra benévola. Passamos a linha. Queres ver ou experimentar? Só quero ver, respondi. Vem então, acrescentou o amigo, e tomou-me pela mão e levou-me assim diante daquela portinha e abriu-a. Comunicava com um espaço em cujo fundo havia uma grande cova fechada e uma ampla janela de um só cristal, que ia desde o piso até o teto, e através do qual se podia divisar o interior. Dei um passo para trás e retrocedi até o umbral da porta, tomado por indescritível terror. Apareceu diante dos meus olhos uma espécie imensa de caverna que perdia com que nas entranhas da montanha, cheias de fogo, não como o vemos na terra, mas como chamas vivas, mas um fogo tal e tão ardente que tudo que havia em torno estava torrando e embranquecendo pelo excessivo calor. As paredes, teto, chão, ferro e pedras, lenha, carvão, tudo estava branco e incandescente. Com certeza o fogo era de milhares e milhares de graus de calor. Nada se reduzia a cinzas, nem se consumia. Não sou capaz de descrever aquela caverna em toda a sua espantosa
noite, preparada o seu dono. Foi preparada pelo rei, profunda e larga. Seu alimento é fogo e muita lenha. O sopro do Senhor é como uma torrente de enxofre, a mantém acesa. Enquanto eu olhava tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria incorrecível um jovem que, lançando um grito lacinamente, como o de uma pessoa que estivesse a ponto de cair em um lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, retorna-se incandescente como toda a caverna e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agoniada. Cheio de horror, fechei os olhos no jovem e pareceu-me do oratório de meus filhos. Mas não é este um dos meus rapazes? Perguntei o guia. Não, é o fulano de tal? Sim, é ele, me respondeu. E por que acrescentai? Não muda de posição? Como que está assim incandescente e não se consome? Preferi ver, por isso agora não me fales. Olha e verás, ademais será salgado com fogo e toda vítima se condimentará com sal. Mal havia voltado os olhos quando outro jovem, com furor desesperado, a grandíssima velocidade, percorre, se precipita nas mesmas cavernas. Também era do oratório. Mal caiu e já não se moveu mais. Também ele havia lançado um grito lacinamente e sua voz se havia confundido com o último eco do grito do que caíra antes. Chegaram depois outros, igualmente precipitados. Seu número aumentava cada vez mais. Todos lançavam o mesmo grito e ficavam imóveis, incandescentes, como os que tinham precedido. Observei o primeiro, havia ficado com uma mão no ar e com o pé um outro, também suspenso no alto. O segundo havia ficado com o que dobrado para baixo. Um tinha os pés no ar, outros com a cara contra o solo, outros estavam como que suspensos, sustentando-se com um só pé e com uma só mão. Havia-os sentados ou extintos, apoiados de um lado em pé ou de joelhos, com as mãos entre os cabelos. Havia, por fim, um grande número de jovens como estátuas, em posições, cada qual mais dolorosa. Vieram ainda muito mais aquela fornalha, jovens que partem, que eu conhecia, e em parte me eram desconhecidos. Lembrei-me então do que está escrito na Bíblia: como se cai pela primeira vez no inferno, assim estará eternamente. Onde cair a árvore, ali ficará. Aumentava em mim o espanto e perguntei ao guia: mas estes que correm com tanta velocidade não sabem com que vem ter aqui? Oh, sim, sabe.
detestam e não querem o abandonar, porque desprezaram e rechaçaram a misericórdia de Deus. Por interessante, o chamava à penitência. Por isso, a divina justiça provocada os empurra, os insta, os persegue, e não podem parar enquanto não chegam a este lugar. Qual deve ser o desespero destes desgraçados, sem a menor esperança de sair daqui? Exclamei. Queres conhecer as inquietações e os furores das almas deles? Aproxime-te um pouco mais, respondeu o guia. Dei alguns passos para a janela e vi que muitos daqueles miseráveis se golpeavam e feriam uns aos outros e se mordiam como cães raivosos. Outros se arranhavam o rosto, se laceravam as mãos, despedaçavam suas próprias carnes e as atiravam pelo ar como desprezo. De repente, o teto da caverna se tornou transparente como de cristal, e através dele se aviam pedaços do céu e as radiantes figuras de seus companheiros para sempre salvos. Os condenados bramiam com feroz inveja, porque os justos haviam sido olhados por eles, em certo tempo, como objeto de irrisão. O pecador verá e se colerizará, e seus dentes regerão. Dize-me, perguntei o meu guia, por que é que não se ouve nenhuma voz? Aproxima-te ainda mais, ele me gritou. Aproxima-te ainda mais, me gritou. Aproximei-me do cristal da janela e ouvi que uns rugiam e choravam, contorcendo-se, outros blasfemavam e imprecavam os santos. Aquilo tudo era um caos de vozes e gritos altos e confusos, pelo que perguntei ao meu amigo. Que dizem eles? Estão gritando, recordando a sorte de seus companheiros bons, vêm-se obrigados a confessar. Nós, insensatos, considerávamos uma loucura a vida que levavam e seu fim, Senhora. Eis que foram cortados os números dos filhos de Deus, a sua sorte, juntamente com os dos santos. Nós nos afastamos, pois, do caminho da verdade. Por isso gritam, corremos pelo caminho da iniquidade e da perdição. Perdemos-nos pelo caminhos difíceis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que nos serviu nosso orgulho? Tudo passou como uma sombra. Estes são os lúgubres cantos que ali ressoarão por toda a eternidade. Mas inúteis gritos, inúteis esforços, inútil pranto, toda a dor cairá sobre eles. Aqui já não há tempo, há só eternidade. Enquanto contemplava, cheio de horror, o estado de muitos de meus jovens, assaltou-me imprevistamente uma ideia. Mas como é possível que os que se encontram aqui estejam todos condenados? Estes jovens estavam
Ontem à tarde vimos no oratório. O amigo me disse que os que aqui vivem, mas estão mortos de graça de Deus. E se morressem agora ou continuassem procedendo como no presente, se condenariam. Mas não percamos tempo, seguimos diante. Ele me afastou daquele lugar e por um corredor que baixava a um profundo subterrâneo me conduziu a outro, em cuja estrada estava escrito: Junte, seu verme não morrerá e o fogo não se extinguirá. O Senhor Onipotente dará fogo e vermes às suas carnes, para que andem e sofram eternamente. Ali se contemplava o espetáculo dos atrozes remosos dos que foram educados em nossas casas. A recordação de todos e de cada um dos pecados não perdoados e sua justa condenação há de terem tido 1000 remédios, até mesmo extraordinários, para se converterem ao Senhor, para serem perseverantes do bem, para ganharem o paraíso. A recordação de tantas graças prometidas, oferecidas e dadas por Maria Santíssima, e não correspondidas, terem podido se salvar com tão pouco esforço e perderem-se irremessivelmente para sempre. Lembrar-me de tantos bons propósitos feitos e não cumpridos. Ah, bem diz o provérbio que o inferno está cheio de boas intenções não realizadas. Ali voltei para todos os jovens do oratório que havia visto um pouco antes daquele forno, alguns dos quais me estão ouvindo neste momento, outros já estiveram conosco, outros eu não conhecia. Aproximei-me e observei que todos estavam cheios de vermes e animais asqueros, que roíam e consumiam o coração, os olhos, as mãos, as pernas, os braços, de maneira tão miserável que nem se exprimir com as palavras. Estavam imóveis, expostos a toda espécie de moléstias, e não podiam defender-se de modo algum. Aproximei-me ainda mais para que me vissem, esperando poder falar-lhes, para que me dissessem algo, mas nenhum falava nem me olhava. Perguntei então ao guia a causa disso, e me foi respondido que no outro mundo os condenados não têm liberdade. Cada um sofre ali todo o castigo que Deus lhes impôs, sem que possa haver mutação de espécie alguma. Agora é preciso, acrescentou, que também tu vais no meio daquela região de fogo que viste. Não, não, respondi aterrorizado. Para ir ao inferno é preciso antes ser julgado, e eu ainda não fui. Não quero ir, pois ir ao inferno. Dize-me, observou o amigo, o que te pareceu melhor ao ir ao inferno e livrar teus jovens, ou ficareis fora e deixá-los no meio de tantos tormentos? Atordoado diante dessas propostas, respondi: quero muito a meus jovens, quero que todos se salvem, mas não poderíamos fazer de tal forma que nem eles nem eu teremos aí? Ainda estás em tempo, me respondeu o amigo, e também eles estão, vês
tudo o que podes. Meu coração se dilatou e disse para mim mesmo: pouco me importa sofrer, desde que possa livrar dos tormentos estes queridos filhos. Vem, pois, dentro, prosseguir o amigo e vê a bondade e a onipotência de Deus, que amorosamente emprega mil meios para chamar à penitência os jovens e salvá-los da morte eterna. Tomou-me pela mão para introduzir-me na caverna. Mal pus meus pés no umbral, encontrei-me inesperadamente transportado para uma magnífica sala com portas de cristal. Sobre estas, a regular distância, pretendia largos véus que cobria outros tantos departamentos que comunicavam com a caverna. O guia me indicou um dos véus sobre o qual estava escrito Sexto Mandamento e exclamou: a transgressão desses mandamentos é a causa da ruína eterna de muitos jovens, mas não se confessaram. Sim, confessaram-se, mas os pecados contra a bela virtude confessaram-nos mal ou calaram-nos por completo. Por exemplo, que havia cometido 4 ou 5 destes pecados, confessou somente 2 ou 3. A quem tenha cometido um só na meninice e sempre teve vergonha de confessá-lo, ou confessou mal, ou não disse tudo. Outros não tiveram arrependimento nem propósito, mas ainda, alguns, em vez de examinar sua consciência, estudavam o modo de enganar o confessor. E o que morre com tal resolução está disposto a ser do número dos condenados, e assim será para toda eternidade. Só os que, arrependidos com todo o coração, morrem com a esperança da eterna salvação. Esses serão eternamente felizes. E agora queres ver porque a misericórdia de Deus te conduziu até aqui? Levantei o véu e vi o grupo de meninos do oratório, todos meus conhecidos, condenados por esse pecado. Entre eles haviam alguns que na aparência têm uma boa conduta. Pelos menos agora me deixarás escrever os nomes destes meninos, para poder adverti-los em particular. Não é preciso responder-me. Que devo então dizer a eles? Prega por toda parte contra a impureza. Basta avisar-lhes em geral. E não te esqueça que ainda que os avises em particular, prometerão, mas nem sempre com firmeza. Para conseguir isso, requer a graça de Deus, a qual, se perdida, jamais faltará a teus jovens. O bom Deus manifesta especialmente seu poder em se compadecer e perdoar a oração, pois é sacrifício que tua parte. Quanto aos jovens que ouçam tuas exortações, interroguem suas consciências, e elas lhes sugerirá o que devem fazer. Estivemos então conversando há cerca de meia hora sobre as condições necessárias para fazer uma boa confissão. Depois o guia repetiu várias vezes, erguendo a voz: O que significa essa aclamação? Mudar de vida, mudar de vida. Todo confuso por aquela revelação, baixei a cabeça e estava a ponto de retirar-me,
quando o guia me chamou e me disse: ainda não vistes tudo? E dirigindo-se à outra parte, levantou outro véu sobre o qual estava escrito: o que querem ficar ricos caem na tentação e nos laços do demônio. Li e exclamei: isso não diz respeito aos meus jovens, porque são pobres como eu. Não somos ricos, nem pretendemos sê-lo, nem sequer o imaginamos. Removido o véu, pareceram no fundo alguns meninos, todos meus conhecidos, que sofriam como anteriores, e mostrando-os, me disse: acho que é bem os teus meninos que esta inscrição diz respeito. Explica-me depois o que da palavra ricos. E, por exemplo, alguns de teus jovens têm um coração de tal maneira apegado a algum objeto material que este afeto os afasta do amor de Deus, e por isso falta com a caridade, a piedade e a mansidão. Não somente com o uso das riquezas se prevente no coração, mas também com o desejo delas, sobretudo se esse desejo ofender a justiça. Teus jovens são pobres, mas repara que a gula e o ócio são péssimos conselhos. Há alguns que em seus lugares de origem se tornaram culpados de furtos significativos e, podendo não pensar em restituir, em que estuda a maneira de abrir as chaves falsas à dispensa. Quem procura entrar no escritório do prefeito ou do incômodo da casa, quem vai mexer as malas dos companheiros para roubar-lhes comestíveis, dinheiro ou outros objetos, quem faz coleções de cadernos ou livros para seu uso, de uns e de outros me disse o nome e prosseguiu. Alguns se encontram aqui por terem apropriado de objetos ou vestuários, roupa branca, cobertores e colchas, que pertenciam à rouparia do oratório, para enviá-los às suas casas. Alguns por terem causado voluntariamente danos graves e não os terem reparados. Outros por não terem devolvido as coisas que lhes haviam sido emprestadas, e alguns outros por terem retido somas de dinheiro que lhes haviam sido confiadas para que as entregassem ao superior. E concluiu dizendo: já que tais pessoas te foram indicadas, avise-as, diz-lhe que rejeitem todos os desejos inúteis e nocivos, que sejam obedientes à lei de Deus e zelosos de sua honra. Se não forem assim, a cobiça os arrastará a expressos piores, que os submergirão nas dores, na morte e na perdição. Eu não conseguia entender como para certas coisas consideradas insignificantes pelos nossos jovens haviam sido preparados os castigos tão horríveis, mas o amigo contou minhas reflexões dizendo-me: recorda o que foi dito diante do espetáculo dos cachos estragados da videira? E levantou outro véu que ocultava muitos de nossos jovens, os quais logo reconheci,
Pois então, presentemente no oratório, sobre o véu estava escrito, sobre o véu estava escrito, raiz de todos os males, e logo me perguntou, sabes o que significa isso? Sabes qual é o pecado indicado por esta epígrafe? Porque me parece pode ser o do orgulho. Não respondeu, mas sempre ouvi dizer que o orgulho é a raiz de todo o pecado. Sim, genericamente é o orgulho, mas em concreto, sabes qual foi o pecado que fez cair Adão e Eva? No primeiro pecado, em consequência do qual foram expulsos do paraíso terrestre, a desobediência, precisamente a desobediência é a raiz de todo mal. É que devo dizer os meus jovens sobre esse ponto? Presta atenção. Os seus jovens que tu vês aqui são os desobedientes que vão preparando para si próprios tão lamentáveis fins. Estes tais e outros que tu crês que foram cansar à noite, desceram a passear no pátio, não fazendo caso das proibições, vão a lugar perigoso, trepam nos andaimes de obras e construções, pondo em risco até a própria vida. Alguns, apesar das prescrições do regulamento na igreja, não estão como devemos, em vez de rezar, pensam em coisas completamente diversas, constroem suas mentes castelo no ar, outros perturbam os companheiros. Há outros que procuram posturas cômodas e dormem durante as sagradas funções. Outros tu crês que vão à igreja e, no entanto, não vão. Arido que descuida a oração, que não reza se condena. Alguns estão aqui porque, em vez de cantar os cânticos sagrados ou ofício da Santíssima Virgem, leem livros que tratam de tudo menos de religião, e alguns, o que é muito vergonhoso, chegam a ler livros proibidos e continuam enumerando várias outras transgressões que são a causa de graves desordens. Quando terminou, comovido, olhei o guia na face. Ele também me fitou, e eu lhe disse: e todas essas coisas podeis contá-las a meus jovens? Sim, podeis dizer a todos eles aquilo de que te recordardes. E que conselho poderia dar-lhes para que não lhes sucedam tão graves desgraças? Instituíram, demonstrando como a obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à igreja, aos pais e aos superiores, os salvará. E que mais? Dirás a teus jovens que evite o muito fóssil, porque foi nesta causa o pecado de Davi. Dize-lhes que estejam sempre ocupados, porque assim o demônio não terá tempo para assaltá-los. Incline a cabeça e prometi, não mais suportando aquele terror, disse o amigo. Agradeço-te por caridade que estivestes comigo, mas rogo que me faças sair daqui. Vem comigo, disse-me então, e encorajando-me, tomou-me pela mão e sustentando-me, porque eu me sentia estonteado e sem forças. Uma vez saídos da sala, atravessamos rapidamente o horrível pátio e o largo corredor de entrada
entrada antes de atravessar a umbral da última porta de bronze. Mais uma vez voltou-se para mim e exclamou: agora que viste os tormentos dos outros, é preciso tu também experimentares um pouco o inferno. Não, não, gritei horrorizado. Ele insistia que eu recusava sempre. Não temas, disse-me, e só para experimentar, toca nessa muralha. Eu não tinha coragem e queria afastar-me, mas ele me segurou, dizendo-me: no entanto, é necessário que experimentastes, e me agarrou resolutamente pelo braço e me levou para junto da mulher, dizendo: toca rapidamente, uma vez só, para que possas dizer o que tivestes visitando as muralhas dos suplícios eternos e as tocates, e também para que compreendas como será a última muralha, se a primeira já é tão terrível. Vestes estas muralhas? Observei-a com mais atenção. Era de colosal pressura. O guia prosseguiu. Está a milésima parede antes de chegar ao verdadeiro fogo do inferno. 1000 mulheres o rodeiam. Cada uma delas tem 1000 medidas de espessura, e estas é a distância entre cada uma delas. Cada medida é de milhas. Estas muralhas dita, pois, 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno, e, portanto, é um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Dito isso, e vendo que eu me encolhia para não tocar, e a mulher agarrou minha mão, abriu-a com força e fez com que eu encontrasse na prega aquela belíssima mulher. Naquele instante, senti uma queimadura tão intensa e dolorosa, e saltando para trás e dando um fortíssimo grito, acordei. Encontrei-me sentado na cama e, sentindo que a mão ardia, esfregava na outra mão para fazer cessar aquela sensação. Quando amanheceu, observei que a mão estava realmente inchada, e a impressão imaginária daquele fogo foi tão forte que pouco depois a pele da palma da mão se desprendeu e moldou. Tende em consideração que não vos comentei estas coisas com todo o seu horror, tal como as vi, e com a impressão que me fizeram, para que não vos assustar demais. Sabemos que o Senhor nunca falou do inferno, a não ser por figuras, porque ainda quando não houvesse descrito como é, não teríamos entendido. Nenhum mortal pode compreender estas coisas. O Senhor as conhece e pode dizê-las a quem quiser. As várias noites sucessivas tive tal perturbação que não pude dormir por causa do medo. Contei-vos brevemente o que vi em sonhos muito longos. Deles não vos fiz senão breve resumo. Darei mais tarde instruções sobre a meu respeito humano, sobre o sexto e sétimo mandamento, sobre o orgulho. Não farei mais do que
mais não